que eu Deu uma acabasse? claridade. Não. Ainda dura um tempo. Tá. Pode ir. Ah, deixa eu ver, tá. Mas não seguimos simplesmente o princípio de que aquilo que sempre aconteceu continuará a acontecer ou parecido? O que significa seguir este princípio? Introduzimos-lo realmente no nosso raciocínio? Ou será apenas a lei natural que as nossas inferências aparentemente seguem? Pode ser isso mesmo, mas não é um elemento das nossas considerações. Tá, esse princípio é a indução, né? Sim. Não seguimos simplesmente o princípio de que aquilo que sempre aconteceu Ah, ele está continuará a querendo dizer acontecer. talvez que isso não é só um princípio no qual nós nos baseamos por, sei lá, por alguma consistência lógica ou coisa assim, mas Princípio que geral, né? Não, ele não é é. o solo natural em que as diferenças acontecem, né? O que significa seguir este princípio? Introduzimos-lo realmente no nosso raciocínio? Não, né? Não. Já Tanto que a é gente faz uma. uma abstração, né, de um princípio, né? Uhum. Já faz parte de uma base, né? De Isso. coisas, de convicções, A de gente só tanto chega a esse experiências. princípio geral de tanto que ele se insinua, né, em cada experiência, né, em Sim. cada conjunto de experiências, né, a relação entre um evento e outro. A relação não, a sucessão entre um evento e outro. É interessante que no Alzheimer é o contrário disso, né? Tipo, tu acorda e tu não sabe quem tu é. Quem tá na tua volta, não existe esse sistema de base, né? Uhum. Muito louco, mas é um exemplo contrário a isso, Sim, né? esses exemplos são bons para elucidar, né? O que significa seguir, por exemplo, o cara do Alzheimer não segue esse princípio, introduzimos realmente no nosso raciocínio. Quer dizer, ele precisa, né? Ele precisa introduzir no raciocínio. Ele precisaria. É. Ou será apenas a lei natural que as nossas inferências aparentemente seguem? Não seria, né? Não. Sim, porque aí a gente tá baseado em memórias que ele no momento não tem, Sim. né? Consegue passar aí? Não, mas você tá ainda. Bom. Não, eu disse, pode ser isto mesmo, mas não é o Tá. elemento das nossas considerações, Uhum. tá? 136. Quando Moore diz que sabe isto e aquilo, está realmente a enumerar um número de proposições empíricas que afirmamos sem verificação especial. Agora falou tudo. Proposições que têm um papel lógico especial no sistema das nossas proposições empíricas. Então, de novo, ele Tá. está realmente a enumerar, quando diz que sabe isto e aquilo, está realmente a enumerar um número de proposições empíricas que afirmamos sem verificação especial. Proposições que têm um papel lógico especial no sistema das nossas proposições empíricas. O Moore diz que sabe isso aqui está realmente a enumerar um número de proposições empíricas que afirmamos sem verificação especial. Proposições que têm um papel lógico especial no sistema das nossas proposições empíricas. Aqui, essas anteriores que ele botou já levaram para essa conclusão aqui, né? Eu acho que a próxima continua o raciocínio desta. Por alguém desmentir o efeito da experiência. Aqui ele armou a cilada, né? Para não fugir daquela afirmação do Moore. Quando Moore diz que sabe isto e aquilo. Peraí, onde está? Aqui. Tá aí, beleza. Peraí, desculpa. Tranquilo. Quando Moore diz que sabe isto e aquilo, está realmente a enumerar um número de proposições empíricas que afirmamos sem verificação especial. Proposições que têm um papel lógico especial no sistema das nossas proposições empíricas. Isso aqui ainda não ficou claro para mim. Mas o papel lógico especial é esse do ser básico, né? Sem ter Essas uma, proposições a que a gente base não da precisa, base. cara.
A gente não É isso. precisa estar verificando elas, né? Tipo, Isso. as minhas mãos ali, como ele falou, né? Elas já fazem parte de uma. Tem um papel lógico especial nisso. Tá, Sistema das proposições empíricas. tá. Mesmo se um homem da maior confiança me assegura que sabe que as coisas são dessa daquela maneira, só isso não me convence de que ele o sabe realmente. Sim. É. Apenas de que ele crê que sabe. Sim, totalmente óbvio. O Mord, né? É por isso que a asseveração de Mord que sabe não nos interessa. De novo, mesmo se um homem da maior confiança me assegura que sabe que as coisas são dessa e daquela maneira, só isso não me convence de que ele o sabe realmente, apenas de que ele crê que sabe. É por isso que a asseveração de Mord que sabe não nos interessa. Contudo, as proposições que Mord indica como exemplos dessas verdades sabidas são de fato interessantes. As proposições que Mord indica como exemplos dessas verdades sabidas são de fato interessantes. Não porque qualquer pessoa saiba que são verdade ou acredite que ele saiba, mas porque todas têm um papel semelhante no sistema dos nossos juízos empíricos. Vou marcar aqui. As proposições de fato interessantes. Não porque qualquer pessoa saiba que são verdade ou acredite que ele saiba, mas porque todas têm um papel semelhante Sim, no sistema do nosso juízo empírico. o que a gente chamou papel lógico especial. Está servir como fundamento mesmo sem ser verificadas, né? Não chegamos, por exemplo, a nenhuma delas como resultado de uma investigação. É algo que parece que foi estabelecendo pela experiência a despeito da nossa compreensão disso, né? Sim, sim. Sem a fundamentação que estava Isso. questionando. Há, por exemplo, investigações históricas e investigações respeitantes à forma e também à idade da Terra, mas não quanto à Terra ter existido durante os últimos 100 anos. Não há investigações disso. Evidentemente, muitos de nós fomos informados acerca desse período pelos nossos pais e avós. Mas não poderão estes estar enganados? Aí uma outra voz, né? Aparece, né? Absurdo, dir-se-á. Como poderiam todas essas pessoas estar enganadas? Aí ele pergunta, mas será isso como poderia estar enganado? Mas será isso um argumento? Não será apenas a rejeição de uma ideia? Isso aqui, cara, é como se responde ao terraplanista. Ao quê? Ao terraplanista. Ele diz, tu vai querer dizer agora que tudo que eu vi até hoje, a Terra, como é que tu sabe que a Terra é redonda? Aí tu começa a elencar coisas assim, né? Não, tá na TV, tem um satélite, mostra, não sei o quê. E aí o argumento é esse, né? Todos esses vão estar errados. Vai querer dizer que todos estão enganados agora. É assim que a gente recorre para responder. É tudo são fontes externas, né, desse conhecimento. Sim, sim. Mas será isso um argumento? Não será apenas a rejeição de uma ideia e talvez a determinação de um conceito? Porque se falo de um possível erro aqui, isso implica mudar o papel de erro e de verdade nas nossas vidas. São necessárias para estabelecer uma prática, não só regras, mas também exemplos. As nossas regras têm lacunas e a prática tem de falar por si mesma. Tem em mente que são os últimos escritos dele, né? Ele tem toda aquela noção de formas de vida, práticas linguísticas, né? Uso. Tá. Não aprendemos a prática de formular juízos empíricos através da aprendizagem de regras. Tá. Ensinam-nos juízos e a sua ligação a outros juízos.
torna-se plausível para nós uma totalidade de juízos. Nós não aprendemos a prática de formular juízos empíricos através da aprendizagem de regras. Ensinam-nos juízos. Ensinam-nos juízos e a sua ligação a outros juízos. Ensinam-nos a prática de formular juízos, né? Isso. Outros juízos. Ensinam-nos a prática de formular juízos, outros juízos, e a sua ligação entre os juízos. Torna-se plausível para nós uma totalidade de juízos. Tá. Quando começamos a acreditar em qualquer coisa, aquilo em que acreditamos não é uma proposição isolada. É um sistema completo de proposições. Sim. Faz-se luz gradualmente sobre o conjunto. Captei, mas não me ocorreu nenhum exemplo. Aquilo que acreditamos não é uma proposição isolada, é um sistema completo de proposições, porque tu vai assumindo outras coisas junto, né? Tu vai, a partir daquele... Sim. Quando começamos a acreditar em qualquer coisa. Por exemplo, qualquer coisa que acontecer já vai acontecer no tempo. Por exemplo, a questão espiritualista, aceitar, começou a acreditar que o espírito sai do corpo, isso já vai implicar um monte de outras coisas. Sim, mas ainda tem que se dar numa tem que se dar numa relação, né? Sim, mas de olha ali, outras proposições. Né? Entendeu? É acreditar em qualquer coisa. Aquilo em que acreditamos não é uma proposição isolada. É um sistema completo de proposições. Tu vai estabelecer diversas proposições a partir desse elemento que você assumiu, né? Seja o que for, né? Sim. Ou já surgiram porque existe um sistema. Pode ser também, claro. Tá. Faz-se luz gradualmente sobre o conjunto, ou não, né? Sim, ou não. Isso aí, no caso, o que ele quer dizer é que não é o sistema não te é dado de antemão, né? Sim. Não são os axiomas isolados que me parecem óbvios. É um sistema em que as conclusões e as premissas se apoiam mutuamente. Aqui é bem coerentista essa colocação dele. O coerentismo é bem assim. Não são os axiomas isolados que me parecem óbvios, é um sistema em que as conclusões e as premissas se apoiam mutuamente. Isso aqui parece ter bastante sentido, né? Porque se a gente não tem como fundar um fundamento e ficar regredindo, a gente estabelece arbitrariamente alguma coisa e a partir dali nós podemos tirar conclusões daquelas premissas, né? E aí tu forma um sistema que pode ser harmônico ali dentro. Contam-me, por exemplo, que alguém subiu a esta montanha há muitos anos. Informo-me sempre sobre aqui é uma pergunta. Informo-me sempre sobre a confiança que merece o narrador e se a montanha existia de fato há anos? Uma criança, ele está perguntando se tu duvida assim, por exemplo, quando uma pessoa contou, vamos supor, para um exemplo mais claro, que se eu vou ali na beira do rio e tem um pescador ali, ele me diz que faz 10 anos que ninguém pesca no rio. Se eu me pergunto sobre se ele merece confiança enquanto o narrador e se aquilo de fato é como ele diz, né? Se a montanha existia de fato há anos, que alguém subiu essa montanha há muitos anos. Uma criança aprende que há informadores fidedignos e não fidedignos muito mais tarde do que aprende fatos que lhes são contados. Quer dizer que muita coisa aí já pode estar estabelecida desde cedo, né? É o que eu vejo, por exemplo, em crianças que já começam a se doutrinar na igreja. Não aprende de modo algum que essa montanha existe há muito tempo. Isto é, não se põe em questão isso ser assim. A bem dizer, engole essa conclusão juntamente com aquilo que aprende. Engole essa conclusão, irmão.
interessante que são coisas que vão se assentando como se não tivesse lá sei lá, uma veia cética na pessoa. Se coloca em dúvida, começa a colocar tudo em dúvida, né? Algumas coisas vão se estabelecendo. Falando assim sobre a criança? É. Não como uma necessidade, né? Mas Mas ele quer dizer que a criança não engole a conclusão. Ele só quer dizer que a criança não questiona, né? isto, é isso Aquelas mesmo. coisas, né? Vai Engole essa conclusão, ela engole a conclusão, mas não mastiga ali. dando por Né, assente, né? Dando por assente, Uhum. é isso que ele está dizendo. Algumas coisas podem se estabelecendo ali e parece esse o que ele tá, isso que ele está dizendo com a experiência vai estabelecendo coisas com fundamentos para uma convicção básica e a gente não vai poder saber dar esse fundamento depois. A criança aprende a acreditar num grande número de coisas, isto é, aprende a atuar de acordo com essas convicções. Pouco a pouco forma-se um sistema daquilo em que acredito e nesse sistema algumas coisas permanecem inabalavelmente firmes, enquanto algumas outras são mais ou menos suscetíveis de alteração. Aquilo que permanece firme não é assim por ser intrinsecamente óbvio ou convincente. É isso mesmo. Antes, aquilo que o rodeia é que lhe dá consistência. Aqui pode ter mais de um sentido aí. Não é assim por ser intrinsecamente óbvio ou convincente. Não é o caso de a gente sempre estar se convencendo de que aqui há uma mão. Isso. Né? Antes, aquilo que o rodeia é o que lhe dá consistência. As próprias experiências é o que dão consistência, e não uma justificação, né, de convicção sempre. Ou uma lei antes, uma lei anterior. Em outras palavras, só para vamos supor que o livro terminasse aqui, ele está querendo dizer que o Moore não tem como dar uma prova. E que isso aí não pode se chamar de prova. E ele está mostrando como isso se estabelece através da experiência. Como essa convicção se assenta. Ele está tentando mostrar isso, né? Sim. Mais sobre convicção. Que não serve como prova aquela via que o Moore adotou. Só que esse olhar dele é bastante interessante, assim, para tirar tudo isso aqui daquelas afirmações que para muitos né? Sim. Isso aí, tem muito o que dizer isso. E ele vê os problemas, né? Sim, imagina eu ouvindo isso aí, né? Mas peraí, como assim? Vendo os problemas com muita clareza, né? Tá, onde é que tá? Tá, 145. Queremos dizer, todas as minhas experiências mostram que é assim. Ficou mais claro, né? Todas as minhas experiências mostram que é assim. Mas como é que elas fazem isso? Pois a proposição para a qual elas apontam pertence ela própria a uma interpretação especial dessas experiências. O fato de eu encarar esta proposição como certamente verdadeira também caracteriza a minha interpretação da experiência. O fato de eu encarar esta proposição como certamente verdadeira também caracteriza a minha interpretação da experiência. O fato de eu encarar Todas as minhas experiências mostram que é assim. Encarar, olha só, encarar essa proposição como, né? Encarar como, ver como, a proposição como certamente verdadeira, também vai caracterizar a minha interpretação da experiência. No caso ali de dar coisas por assentada, né? Vamos supor que o cara lá tivesse inventado a cabeça dele que alguém há tantos anos subiu a montanha. Né? O fato de eu encarar esta proposição como certamente verdadeira também caracteriza a minha interpretação da experiência. Tudo que se seguir disso aí vai ter um certo... vai pressupor algo que eu tomei como verdadeiro.
né? Proposições que eu tomei como verdadeiras, que não necessariamente são. Pegou uma série de induções ali e criou uma lei geral, né? É. Todas as minhas experiências mostram que é assim. Vamos supor assim, agora eu pensei, pra ver se eu consigo conectar com as ideias, que deu algum estouro numa noite. Eu recém vim morar aqui, deu um estouro de noite. Aí depois no outro dia eu pergunto pro vizinho se ele viu o que ocorreu. E ele me disse que foi um tiro. Mas vamos supor que não tenha sido um tiro, né? E aí dali eu sigo pro meu trabalho todo apavorado. Depois eu vou no fim de semana conversar com meus familiares e eu digo que eu tô vivendo um momento muito tenso na minha vida lá, porque é muito inseguro onde eu moro. Estabelece um monte de coisa a partir daquele Aquela relato que se interpretação. tomou como verdadeira, aquela interpretação. Interpretei aquela experiência assim, né? O fato de eu encarar esta proposição como certamente verdadeira, né, também caracteriza a minha interpretação da experiência. Vai dar por assentado certas coisas, né? Uhum. Formamos a imagem da Terra. Tá com 2%, acho que vai acabar, né? Ainda vai um pouquinho, ou até acabar, já, até Tá, acabar já. beleza. Formamos a imagem da Terra como sendo uma bola flutuando livre no espaço e não se alterando essencialmente numa. Tu vai dizer que Cara, não, eu não. Não, eu juro que eu não li isso. Eu vou até pegar aqui. Ah, cara, tu é um patife. Eu vou até catar aqui agora que eu tenho grifado aqui. Ou é no gramático ou no observações. Cara, uma vez eu até falei isso aqui pra ti. Vai, né, cara. Cara, eu não vou. Eu vou ter que achar depois, mas não é. Tem. É que eu não sei, cara, até que ponto essas coisas não estão em algum outro Déjà vu. desses. Eu não sei até que ponto essas coisas não estão em algum desses aqui. Ah, tá. Né? Pode ser. Esses eu não sei. Ah, talvez. Eu acho que deve ser aqui então no gramático. Bom, eu não vou achar agora, mas Vamos ler vou. antes que acabe a bateria. Vai. Eu vou voltar aqui depois porque eu vou ter que achar isso agora. Ficou mais. Formamos a Tem imagem é um da. parêntese. É um parêntesezinho que tem numa dessas aqui. Um Ah, desses tá. livros. Tá, vai. Formamos a imagem da Terra como sendo uma bola flutuando livre no espaço e não se alterando essencialmente numa centena de anos. Eu disse formamos a imagem, etc. E esta imagem ajuda-nos agora no juízo que formamos de várias situações. É mais ou menos como o que eu falei agora, né? Nós Mas tu formamos uma viu? imagem de a coisa, né? Como eu disse ali, um Sim. tiro de madrugada que não ocorreu, né? Sei lá, foi um rojão, sei lá o que foi. Explodiu alguma coisa. E esta imagem ajuda-nos agora no juízo que formamos de várias situações. Por exemplo, o bairro onde Só eu um vivo é muito parêntese. perigoso. Sim. Não, eu ia dizer só que o sentido, a bola flutuante livre no espaço é a mesma coisa, mas a ideia é outra que tá ali, né? Ah, Não tá. é essa a ideia, né? Aqui é uma ideia de questionar a base, né? E Sim, não há sim. base nisso. Ah, não, tá. Posso Aqui é de outra fato história. calcular as dimensões de uma ponte, às vezes calcular que aqui as condições favorecem mais uma ponte do que um ferry, etc, etc. Ferry. Mas em qualquer ponto é necessário começar com uma hipótese ou uma decisão. Posso de fato calcular as dimensões. Ah, tá, nem que seja no Entendo isso aí. Vamos supor assim, como eu vou tentar te dizer que altura tu tem. Né? Tu começa não sei, tu começa a estabelecer algumas coisas, né, para fazer o próprio raciocínio, assim, a própria estimativa. Sim, o ponto que tu falou ali, o exemplo que tu deu do tiro, né? Uhum. Alguma decisão ou hipótese tem que ser colocada, tomada, Sim. né? A tentativa de aproximação, né, uma coisa assim, né. Posso de fato calcular as dimensões de uma ponte, às vezes calcular que aqui as condições favorecem mais uma ponte do que um ferry, etc, etc. Mas em qualquer ponto é necessário começar com uma hipótese ou uma decisão. A imagem da Terra como uma bola é uma boa imagem, comprovada em toda parte, e também uma imagem simples. Resumindo, utilizamo-la sem duvidar dela. Comprovado em toda parte. É. Isso aqui não é simples, hein? 147. Porque Já porque vai acabar a tem tua um. matéria.
Não, ele dura uma boinha. Comprovada, tem a noção de prova aqui, né? Sim, 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 sim. É. Que não, Aqui que não tem em outros diz. lugares. Lá a imagem da Terra com esfera é uma boa imagem que se acredite a si mesma em qualquer situação. Também se trata de uma imagem simples, tá? Porque conhece aí? 147. 147. Ué, onde é que tem? Tu falou comprovação, não? Onde é que eu li Compro, comprovação? comprovada em toda Boa parte. imagem É que, comprovada em toda parte. Aqui diz uma boa imagem que se acredita a si mesmo em qualquer situação. ó, já muda o tipo. É, ó. É estranho eles, né? A imagem da Terra como esfera é uma boa imagem que se acredita a si mesmo em qualquer situação. 147. The picture is it proves itself everywhere. Que prova a si mesmo em todo lugar, diz no inglês. Imagem que se acredita a si What mesma pictures? em qualquer situação. Mas se é prova é Aqui não um. tá, não achei muito bem colocado. Que se acredita a si mesmo. Mas ele limpando, ele limpa, mas é mais menos enfático do que colocar a prova, né? A noção de prova, que é uma delimitação de noção de prova, né? Comprovado em toda parte. E também uma imagem simples. É que, por exemplo, tem aquela ideia as, das fases da Lua, né? Pode reunir com isso aí várias outras maneiras de tentar mostrar que a Terra que ela é redonda. Mas não sei, acho que o problema é eles colocam igual, né? O que eu dizer que esta é uma mão, por exemplo, eu acho. Tá, vamos ler o próximo. Por que é que não verifico se tenho 2 pés quando quero levantar-me da cadeira? Não há porquê. Não faço simplesmente. É assim que ajo. Ótimo. Os meus próprios juízos caracterizam o modo como julgo. Caracterizam a natureza do juízo. Os meus próprios juízos caracterizam o modo como julgo. Caracterizam a natureza do juízo. Algo estabelecido pela prática, né? E não só pela prática, mas modo de porque fazer. existe uma prática que não requer isso, né? Tem Que não isso aí requer o quê? ainda, né? Quando ele se levanta da cadeira, ele não questiona se tem os 2 pés ali. Simplesmente eu faço. Né? Então, quando eu julgo que, por exemplo, que coloco uma dúvida, que preciso colocar em dúvida, isso já diz caracteriza a natureza desse juízo. Não ficou claro assim como eu falei, mas Não, é que tem uma entendi. distinção aqui, né? Tem uma Entendi, mas distinção aí ali. quando. Aqui parece que está sei lá, a natureza do juízo determinado pragmaticamente pelo modo como eu faço, como nós fazemos, não sei. Mas aí não sei se parece. Sei lá, não soa bem. Meus próprios juízos caracterizam o modo como julgo. Caracterizam a natureza do juízo. Tá, a natureza do juízo que eu faço. Vamos ver se segue isso. Como é que alguém decide qual é a sua mão direita e a sua mão esquerda? Como é que sei que o meu juízo estará de acordo com o de outra pessoa? Como é que sei que o meu juízo estará de acordo com o de outra pessoa? Por exemplo, um advogado e um juiz. Não, o exemplo que ele dá é simples, né? Da mão direita e mão esquerda já tá bom. Como é que sei que o meu juízo estará de acordo com o de outra pessoa? Tá. Como sei que esta cor é azul? Se não confio em mim próprio nisto, por que confiaria na capacidade de julgar de outra pessoa? Há um porquê? Não deverei eu começar a confiar em algum ponto? Sim, entendi o ponto que ele quer chegar. Isto é, num certo ponto, tenho de começar a não duvidar. E isso não é, por assim dizer, apressado, ainda que desculpável. Faz parte do ato de julgar. Eu acabei de encontrar um filme quando eu tava olhando o desenho e acabou de novo uma temporada, só que não tinha falado do real e foi outra coisa. E eu fiquei interessada em que é sobre Natal. Tu achou?
É um filme. Aconteceu aquela coisa que mostra, só que não tá assistindo. E, bem, Ana B. E aí, alguma consideração, né? Tá, a gente estava ali Tem que no... começar a estabelecer um ponto, né? Ele diz que algum ponto tem que começar a não duvidar. E isso não é, por assim dizer, apressado, ainda que desculpável. Faz parte do ato de julgar. Ele Faz diz que parte do se não ato de fosse julgar. assim, nós não julgávamos nada, né? Sempre estabelece alguma coisa, né? Não colocaria dúvida, não colocaria nenhuma questão, né? Sim, sim. Se não houver uma base, tu não coloca uma questão. E é por isso que tem que eu te falei, os textos sobre ética ali do Tugendhat, ele tu coloca muito isso, que é a gente simplesmente julga moralmente, e estabelece juízo de tudo, mas quando a gente parte para tentar fazer uma justificação, chegar aos fundamentos, a gente começa a ter dificuldades, né? E é justamente porque tem a gente tem que encarar o fato de que tem um ponto em que a gente estabelece que não vai mais duvidar, né? Vamos dizer assim, né? Vai tomar alguma coisa por assentado, ou por, sei lá, por uma própria incapacidade nossa, ou por simplesmente ter que partir de algum ponto mesmo, Sim. se sentir seguro, qualquer coisa assim. Aí, Pode ter sentidos diferentes isso aí, né? isso, pode ser vários. Mas a ideia é que tem uma base onde se dão as coisas que precisa ter uma base onde as coisas se dão, né? Sim. É meio assim, né? Precisa ter um ponto de partida. E é uma coisa sempre parece que assumida, né? Por isso que o Tugendhat diz que todo o imperativo categórico ele assenta no imperativo hipotético, né? Porque ele fundamenta tudo no querer, então ele diz que se eu quero, então eu tenho que, né? Eu assumo, eu escolho participar desse jogo de dever, mas não o fundamento jamais vai ser um dever absoluto, isso aí, que paira nas alturas, como ele dizia, né? É por isso que ele exclui esse fundamento do Kant, absoluto Kant, e também a autoridade religiosa. E ele diz que é por isso que da modernidade em diante a gente ficou um pouco perdido eticamente, justamente por não ter um fundamento assim, por ele não existir. E ali ele diz que, como é que ele coloca no final aqui, e na história muitas vezes se mostrou que tentativa alguma de fazê-la parecer artificialmente mais forte moveu os homens a serem moralmente melhores. Diz que isso não resolve o problema, tu ficar maquiando aqui e ali com princípios, né? Artificiais. Artificiais, não adianta. E se a gente começa a discutir por justificação, vai cair numa espécie de relativismo, assim, onde cada um vai se sentir fundamentado da sua maneira. Pode, né? Cria esse problema, né? E é por isso que ele fala do contratualismo, porque ele diz que acho que é a única maneira plausível de se estabelecer um consenso. Porque tu vai ter o cara que é da religião A, tem o cara que é da religião B, que é totalmente distinta, os dois têm fundamentos totalmente diferentes, e tem aquele cara que não é da religião, por exemplo, no contexto atual. Ele diz assim, por exemplo, pegar a Europa medieval, né, católica, né, aí parece que tem um fundamento, uma autoridade, ele aceita de forma geral. Quando isso é rompido, aí tu vai ter que disputar entre várias concepções morais, e ainda entre aqueles que a negam um fundamento religioso, né, ou mesmo a própria moral, né. Aí tu tem que tentar achar uma forma de estabelecer algo que seja comum e do interesse de todos, por exemplo. Mas é difícil que o cara não é cair no relativismo, né? Mas o cara concordar, né? Com a necessidade de um certo, não é relativismo, mas um certo contextualismo para que as coisas se deem, né? Nesse sentido, assim, parece que encaminha para isso. Tu fala aí, nesse caso, no que eu coloquei. Em todos eles, nesse aí e nesse aqui. Se não há uma regra geral. Sim, mas aí no caso se estabeleceria, só que o fundamento para se estabelecer isso vai levar em conta os mais diversos interesses e motivos. Aí
Entendeu? Tem que fazer sentido pra ti. Não importa como faça sentido pra ti. A Sim. partir do momento que tu pisar aqui dentro, tá fazendo parte de um sistema de normas, que aí vai ter o que é proibido, o que é permitido, etc. Me parece bastante interessante, bastante plausível isso, né? Bastante humano, assim. Porque aí não leva em conta qual é o teu interesse em participar disso, né? Sim. Não é na ética, né? Tô falando Isso, na... em termos éticos, só assim. É que eu vejo que quando eu leio algumas coisas do Wittgenstein, essa parte mais final, eu vejo muita coisa embutida e aceita pelo Tugendhat. A própria ética, ele tem muito disso. Sim. É meio difícil fugir, né? Disso aí, né? Sim. Tá, vamos mais terminar assim ou vamos mais algum? Vamos mais algum. Tá. Já paramos no 160 e... Deixa eu ver onde é que tá a página. 151. Vamos terminar essa parte. Tá, 151. Eu diria, More não sabe aquilo que afirma que sabe. Contudo, tá ouvindo? Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Tá viajando aí? Cara, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Não. Teu microfone tá desligado. Que o pai de uma garota adulta Peraí que eu já vou lá, tá? E isso aqui tá no tá bom? Tá bom, tá bom. Meu, não tô te ouvindo. Tu não me ouve? Eu não tô te ouvindo. Agora deu. Ó. Que eu... É que eu tinha acabado. Eu não tava conseguindo ligar o microfone agora pra falar. Eu clicava na tela e ele não tava tá, funcionando. bati e não dava. Não, vou ter que parar, apareceu a mensagem. É que o iPad morreu a bateria antes, aí ficou a tela congelada. Ah, tá. E aí eu tava troquei o fone pra cá pro telefone, tava tentando ativar, não